palavra de Lucas 14, versículo 25 a 33, tá? Que nós estamos falando sobre o empreendedor, o discípulo que é empreendedor. Então vamos lá. Ontem, no vídeo passado, eu dizia justamente isso, que Cristo ele traz a renúncia, porque como eu tenho que ser discípulo, renunciando, tomar a cruz e seguindo, pois ele traz uma parábola ali do cara que não soube, ele explicando como que eu tenho que construir a casa, fazendo cálculo, fazendo estratégia para eu não começar a casa e não conseguir acabar. Também, ele fala dos mesmos cálculos, das mesmas estratégias de um rei que vai marchar contra um outro inimigo, que ele tem 10 mil, o outro tem 20 mil soldados. Então ele tem que fazer uma estratégia para ver se realmente, fazer cálculo, se ele dá conta de chegar e ganhar a guerra. Se ele não der, ele vai lá partir para outra estratégia de negociação. Quer dizer, isso é inteligência. Isso são cálculos de inteligência do dia a dia. Agora, e Cristo, ele fala, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, a renúncia a tudo que tem, ela provoca, como eu disse ontem, uma inteligência, uma sabedoria. E hoje nós estamos num grave problema, sabe? Eu falo assim que eu tenho uma palestra, um curso, chamado O Século da Burrice. Nós entramos no século XXI e um grande problema nosso é que nós estamos ficando burro. Todos nós. Todos nós. Eu vejo, tem situações, cara, que é extrema burrice mesmo. Que no dia a dia a gente começa a observar, por exemplo, que tem tantas coisas que a gente faz que a gente perde tempo, por exemplo. Por exemplo, olha, antigamente não tinha isso há 20 anos atrás. Você imaginou tanto que a gente perde tempo com o WhatsApp? O que você está vendo? Nada. Antigamente, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, era controle remoto da televisão. Cara, eu sou da televisão da década de 80, eu sou da televisão porque foi na época que eu assistia mais televisão, eu era menino na década de 80, criança, chegando quase na adolescência. Então era a época que a gente ficava vidrado na televisão, tinha 2 canais na minha casa, 3. E que antigamente era o seguinte, pegava a Rede Globo. Depois é o seguinte, na minha casa eu era pobre, você te queria mudar para o SBT, que era Globo e SBT, que era aquela disputa, né? Roberto Marinho com Silvio Santos disputando. Aí você tinha que queria mudar para o SBT, você tinha que sair da sua sala, ir lá no quintal, pegar aquela antena espinha de peixe, não sei se você lembra, e mexer na antena, pôr a antena para cá, assim. Aí pegava o SBT, aí você tinha que ficar gritando, mãe, vem aí pra mim! Mudou! Acho que o John nem lembra, né? Dessa época, não era nem nascido. E o pior é que é o seguinte, eu era o filho do meio, e o filho mais velho, meu irmão mais velho, é que mandava muitas vezes, não apanhava. Então tinha que ir eu lá, eu era mais um molecão, tá todo mundo assistindo, vamos mudar pro SBT, vai, quem vai? Todo mundo olhava pra mim, eu ia, chorando, emburrando, xingando muitas vezes. Mudou, e quando tava chovendo? Quantas vezes eu pus a toalha na cabeça e lá atrás da casa mudava? Quer dizer, a gente vivia. Toda essa dificuldade de televisão, a gente ficava na televisão. Só que você não era viciado em televisão, porque não tinha jeito de viciar em televisão, eram 2 canais. E outra coisa, não passava desenho animado que a gente gostava de assistir o dia inteiro, 24 horas. Hoje não, hoje você perdeu o som 3 horas da manhã, você liga na Cartoon Network, você liga em tantos canais, Nickelodeon, e eu falo isso porque eu tenho criança pequena, eu sei de tudo desses canais. Qualquer um que você clica ali, aparece o desenho animado que você quer. Você pode até ir pelos canais de TV a cabo escolher um desenho animado que você quer, um programa infantil. Nós não, era só de manhã, mas de manhã eu estava de manhã. Às vezes a gente mudava para o SBT à tarde porque existia um pica-pau 5 horas da tarde, mas era só isso. Então toda essa dificuldade que a gente tinha para a televisão tinha um fator positivo, a gente não conseguia viciar tanto, a gente tinha que recorrer ao entretenimento na rua, no quintal de casa, inventar brincadeira. Depois o que aconteceu? Depois veio a era do controle remoto, tirou, né, o cano de ferro, lembra? O cano de ferro que a gente ficava rodando, como eu disse lá, no quintal, e veio a era do controle remoto.
A era do controle remoto de 3, 4 canais, 2 canais, passou de repente a 10. E hoje são 67 canais, que muitas televisões chegam até 130 canais, conforme a rede que você tem lá de cabo, a rede a cabo. E hoje a gente fica lá isso há 10 anos atrás, no controle remoto a gente ficava assim, ó, tac, tac, e fica até hoje. A geração igual a minha até hoje. Tac, 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 tac. O que você está assistindo? Nada. E meu pai, né, meu pai mais velho, ele fica bravo até hoje. Você fica passando de canal em canal, não assiste nenhum, para num e assiste nesse. Geralmente a gente briga com avô e vó, né? Nesse sentido. Por quê? Porque ele era da época que só tinha 2 canais. Ele é acostumado a cabeça dele com um canal. Nós queremos assistir um e outro. Só que isso já passou. Então a gente perdeu um tempão. O que você está fazendo? Você assistindo o quê? Nada. Passando um canal. Põe volta. Põe volta. O que você está assistindo? Nada. Quer dizer, perdia tempo. Fazendo o quê? Assistindo nada. Hoje já não tem mais isso essa geração. É isso daqui, ó. É celular. Ali ele vai no YouTube. Aí a televisão de repente teve que se tornar um celular. A Smart TV. Mas a gente vai no YouTube. Do YouTube são jogos. E ali fica passando o YouTube. O YouTube raramente é aquele que assiste mais de 20 minutos alguma coisa no YouTube. Tá ali 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, quando não Netflix. Mas aí você fica lá no WhatsApp, depois você vai pro Instagram e passa. O que você fez? Nada. Quer dizer, nós somos de uma geração que perde tempo com nada. Na década de 80, éramos uma geração que perdia tempo fazendo bolo, limpando a casa, brincando. Hoje a gente perde tempo com nada. Vê se não é uma geração que está investindo na burrice. Nada. Se descansar é um bom negócio, é um bom empreendedorismo, descansar. Não vou fazer nada, então eu vou ler, eu vou dormir. Bom, eu falo ler aqui, eu falei ler, seria maravilhoso se todo mundo lesse, mas poucos leem. Então eu vou dormir, já está empreendendo no corpo. O problema é que agora o celular, a tela do celular, causa grandes danos para a nossa vida. Não só para a questão da visão, mas do corpo. Cria ansiedade, tira o sono. Então eu estou colocando um elemento, um dado muito pequeno que nós somos gerados por essa... Nós estamos no século da burrice, no século do nada. Isso é muito perigoso. E isso gera o quê? Isso gera falta de sabedoria, falta de inteligência. O nosso cérebro, quando ele não entra numa ginástica, ele não consegue ter uma visão além do alcance, uma visão de profeta, uma visão de discípulo. O que Cristo quer dizer aqui agora é que o discípulo ele tem um cérebro oxigenado. Ele cria estratégia, ele faz cálculo, ele sabe chegar num cálculo. O discípulo é um cara inteligente. Claro, é um cara que é equiparado a Cristo, um cara inteligente. Cristo andou 3 anos e pouquinho na Terra, falou pouco, ele curou mais do que falou. Pelo pouco que ele falou, as falas dele são absolutamente assim, estrondorosas, causa grandes transformações não só no ser humano, mas em civilizações. Hoje, depois de mais de 2000 anos de fala, poucas falas, Cristo não escreveu um livro sequer. Cristo não escreveu um livro, Cristo não escreveu uma frase. A única coisa que ele escreveu, que consta no Evangelho, foi umas palavras no chão, lá em João capítulo 8, quando os doutores da lei pegou a mulher em adultério, ele escreveu umas coisas no chão que ninguém conseguiu ler, que nem na Bíblia tem o que ele escreveu. Quer dizer, Cristo não escreveu nada, mas é um homem que revolucionou com suas palavras toda a humanidade. Tanto que a humanidade ela é contada antes e depois de Cristo. Por quê? Porque Cristo ele tinha sabedoria. Não compete para um sábio fazer muito para produzir demais. Compete a um sábio, a um discípulo, a fazer pouco e atingir profundamente. Isso é um sábio. Aí você entra na tua vida e pensa nesses detalhes, nessa frase que eu acabei de dizer. Fazer pouco e atingir demais. Isso é empreendedorismo.